Se você está aqui, provavelmente tem um sonho que parece impossível, que é viver da medicina, mas fora do Brasil, na Europa, na Itália. E o que parecia distante, cara, agora vai começar a ficar real. Essa é a primeira aula da série Revalidação Itália, que é um especial que eu preparei com 4 aulas 100% gratuitas para te mostrar, sem enrolação, o que você precisa saber para ser médico aqui na Itália. Mas antes de entrar no conteúdo, deixa eu te explicar como vai ser essa série. Por mal. Então vamos lá. Essa série vai até sexta-feira com uma aula nova todos os dias às 7 horas da noite. Então anota aí o cronograma para você não se perder. A aula 1, que é hoje, é como funciona o processo de revalidação na Itália. A aula 2, que é amanhã, é como ser médico na Itália em até 30 dias, sim, é possível. A aula 3, residência médica na Itália e revalidação para quem já é especialista. E a aula 4, salários, vagas, como viver da telemedicina ganhando em euro, e essa vai ser ao vivo. Uma coisa muito importante que eu preciso te falar. Em setembro, alguém tentou aplicar um golpe, tá? Se aproveitou do grupo do WhatsApp para disparar mensagem para todo mundo. Então, muito cuidado com isso. Eu vou deixar aqui no canto os números e e-mails oficiais da Validare, tá bom? Então, por favor, presta muita atenção se alguém for te chamar. Lembra que lá, se você chegou até aqui, você já deu o primeiro passo para ser médico na Itália. Agora é hora de descobrir como fazer isso. E se em algum momento você duvidar que isso é mesmo possível, eu já quero começar te mostrando tudo o que já aconteceu por aqui. São mais de 300 médicos que já passaram pelos nossos programas. E óbvio que eu tenho provas reais, prints, depoimentos e histórias de quem saiu do burnout, do desemprego, da frustração no Brasil e hoje vive o que parecia ser impossível, que é atuar como médico na Itália com dignidade, respeito e qualidade de vida. Esses resultados, eles não são promessas, eles são fatos e estão aqui. E eu preciso te contar uma coisa. Não foi fácil chegar até aqui. E eu tô te dizendo isso porque em algum momento eu tenho certeza que vai bater aquele pensamento de, ai, para ela foi fácil, ela deve ter cidadania, ela já devia ter tudo encaminhado, mas não foi, tá? Eu sou médica formada no Brasil, eu não tenho cidadania europeia, não tenho passaporte italiano e eu construí tudo isso aqui do zero. Para conseguir atuar na Itália, eu investi quase 40 mil reais. Eu gastei com documento, com tradução, com ida e vinda, com consultoria, nada a ver, tudo tentando achar um caminho que ninguém mostrava. Eu gastei muito dinheiro em coisa que não precisava. E mesmo com toda essa grana investida, a sensação era de estar sozinha, tá? Cada passo parecia mais assim um tiro no escuro. Mas antes disso tudo, eu tava talvez exatamente onde você está hoje. Eu entrei na medicina achando que ela ia me dar segurança, mas logo ali nos primeiros anos eu me deparei com o que muita gente já vive, que é plantão atrás de plantão, salário cada vez menor, ambiente tóxico, paciente grosso, colega competitivo e o sistema inteiro que não tá nem aí pra você. Tem dia que eu saía do hospital querendo nunca mais botar o pé lá de novo. Eu me olhava no espelho e pensava, cara, é pra isso que eu estudei tanto? Pra isso que eu deixei a minha vida de lado? E o pior é que a resposta era sim. Porque no Brasil, com quase 600 mil médicos, a gente vira só um número. R$ 80 a hora do plantão. E quando a gente recebe, né? Gente recém-formada fazendo 1, 2 plantões por mês sem garantia de nada. Cara, eu cheguei no meu limite. Eu tive burnout, eu fiquei exausta, eu tive depressão, ansiedade. Eu ganhei mais de 20 quilos. Até que eu disse: chega. E eu comecei a procurar alternativas. Não para largar tudo, não queria deixar de ser médica, mas eu queria exercer a medicina com dignidade. E foi assim que eu cheguei até a Itália. Só que naquela época ninguém falava sobre isso. Tinha mentoria cobrando 20 mil só para te entregar uma lista de documentos e, enfim, tinha gente inventando atalho que nem existia. Tinha muito medo envolvido, muita insegurança, mas eu fui atrás, eu descobri caminhos inéditos, tá? Eu fui a primeira brasileira a fazer muita coisa dentro do processo de revalidação por conta própria. Em março de 2024, eu comecei a atender com telemedicina no Brasil. Hoje eu tenho a minha agenda. Eu atendo pacientes que eu mesma conquistei.
eu recebo em euro e eu moro em um país em que eu posso passear com meu cachorro de noite sem medo. E assim, o mais importante é que eu tenho tempo para ser médica com calma. Eu posso escolher a cidade que eu quero morar aqui, escolher o hospital que eu quero. E eu escolhi morar no meio das Dolomitas e ter um trabalho ridículo de bom. E não porque eu precisava, porque a telemedicina ela já me sustenta muito bem, mas porque eu queria, porque eu quero ser médica, porque eu quero lembrar o que é atender um paciente de verdade, e eu quero ser médica onde me valorizam, onde tem uma estrutura maravilhosa para mim. E cara, a vida que eu criei não é só sobre revalidar diploma, é sobre liberdade real, é sobre viver da medicina com respeito, com qualidade de vida e com paixão. E se eu te ajudar a conseguir conquistar tudo isso sem passar pelo perrengue que eu passei, então isso aqui já valeu a pena. Agora que você já me conhece, já falei demais, vamos direto para o conteúdo da aula. Então, como funciona o processo de revalidação médica na Itália? A revalidação do diploma médico na Itália é feita diretamente no Ministério da Saúde italiano. E quem que pode fazer? Todo médico formado fora da União Europeia que seja registrado no CRM do país de formação ou de revalidação. E cara, aqui não tem segredo, tá? Mas a parte burocrática, que é a parte mais chata de todas, precisa ser impecável, senão pode custar um ano ou até mais de atraso na sua revalidação. E ó, foque em mim agora, rapidinho, porque o que eu vou te explicar agora é o coração do processo. Se você entender isso aqui, você vai sair da aula sabendo exatamente o que fazer. Aqui eu incluí você organizar os seus documentos, oficializar todos eles em cartório, conseguir a declaração de valor no consulado italiano e enviar para o Ministério da Saúde na Itália. Tá, Julie, quais documentos eu preciso? Bom, os básicos são esses, é simples: diploma de medicina, histórico escolar detalhado com a carga horária, conteúdo programático, declaração de valor do consulado italiano, antecedentes criminais, um passaporte e um registro ali no CRM equivalente. E você tem que cuidar porque podem ter muitas variações dependendo do estado em que você se formou em medicina no Brasil. Uma dúvida que muitos têm é se precisa ter cidadania, e a resposta é não, tá? Não precisa ter cidadania, além disso, ela não vai ajudar em nada nesse processo. Beleza, juntou os documentos? Então agora a gente vai para a parte 2, que é a parte de fazer a tradução juramentada de todos eles. Depois disso, é só juntar tudo e enviar para o Ministério da Saúde. Mas, por favor, você vá enviar as cópias, né? Não envie o original, pelo amor de Deus. Agora, o grande problema. O Ministério da Saúde leva em torno de um ano, atualmente 1 ano e meio, para analisar os seus documentos. E é aqui que o processo demora, tá? Ou seja, a cada dia que você adia iniciar, você não está atrasando um dia, você está atrasando 1 ano e meio da sua vida. Mas mesmo assim, eu não quero que você veja essa demora do Ministério como uma coisa negativa. Veja como uma coisa extremamente boa. Por quê? Porque primeiro você faz toda a burocracia, toda essa parte chata dos documentos, e depois você tem um ano inteiro para aprender o idioma e estudar para as provas. E além disso, na próxima aula eu vou te ensinar como ser médico e atuar na Itália daqui 30 dias, sem prova, sem comprovar idioma, sem nada. Enquanto você espera esse um ano, você já vai poder estar atuando desse jeito que eu vou te ensinar. E cara, daí você vai se preparar para as provas na prática. Quando eu comecei meu processo, eu não sabia um A de italiano. Eu não sabia nem como eram as provas, para você ter ideia. Eu só fui lá, fiz a parte burocrática, que era o que importava, porque sem ela, né, eu não podia fazer nada, e depois eu tinha um ano para me virar com o resto. E é assim que você tem que encarar também. Um passo de cada vez, e o primeiro passo são os documentos. Não adianta você aprender italiano agora, estudar para a prova agora. Primeiro, documentos. Sem eles, o nada disso, nada do resto, nada importa. Beleza? Eles receberam seus documentos, eles vão analisar. Estando tudo certo, tudo bonitinho, você vai receber uma liberação para fazer as provas. Sim,
são duas provas, tá? A primeira é a prova teórica, que é uma prova de múltipla escolha feita lá em Roma. São 5 grandes áreas, são 30 questões de cada, ou seja, 150 no total. É clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, ginecologia obstetrícia e medicina legal. Para passar, você precisa acertar no mínimo 18 questões em cada grande área. Isso equivale aí a 60% da prova. O resultado já sai no mesmo dia ou no dia seguinte, e é ele que vai definir se você fará ou não a segunda prova. Se você for reprovado, você pausa o processo aí e vai ter que esperar a próxima prova teórica para fazer ela, e geralmente é em 6 meses. Se você for aprovado, então daqui 7 dias você vai fazer a prova oral, tá? E como que ela funciona? Bom, ela também é presencial. E que triste, né? Ter que ficar 7 dias em Roma. Cada grande área da medicina vai ter uma banca ali na prova oral. Uma banca com professores, com médicos italianos, e eles vão fazer as perguntas teóricas sobre ali a área deles. E é para você fazer ali, conversar, sabe, sobre a medicina. O mais complicado é a medicina legal, porque aqui são perguntas sobre legislações, sobre leis, sobre o sistema de saúde italiano, que a gente não tá habituado. Mas relaxa, você tem bastante tempo para se preparar e assim como você aprendeu sobre o SUS, você também aprende sobre o SSN, que é o Sistema de Saúde na Itália. Eu tinha pavor da prova oral, porque eu estudei em faculdade tradicional, ou seja, eu não tinha PBL, OSCE, nem nada, então eu nunca estudei para falar em voz alta. E, cara, bem nessa semana, o Henrico ficou pronto, que é a inteligência artificial do Riconoscimed, que é um cursinho preparatório para essa prova. Eu juro por Deus que se não fosse ele, eu não teria chegado tão segura na prova. Então, como que eu fiz? Nessa semana, eu não aprendi nada novo, tá? Eu só treinei para as respostas estruturadas ali para todas as matérias do início ao fim. E o Henrico, ele me fazia perguntas aleatórias, eu respondia em voz alta em italiano, e ele falava o que eu tinha que melhorar, acrescentar nas minhas respostas, e daí me passava a palavra-chave para eu anotar em post-it para me lembrar delas. Gente, eu cheguei na prova com um massinho de post-it e eu fiquei revisando tudo enquanto não chegava a minha vez. Cada professor de cada matéria, eles te chamam por vez. Você vai lá, senta na frente dele, ele quebra o gelo, pergunta de onde você é, qual a área que você quer se especializar. E daí, se você diz cardiologia, eles vão te perguntar sobre cardiologia. Eles não querem te reprovar, então fiquem tranquilos, tá? Em clínica médica, que foi a primeira, me perguntaram sobre cirrose e DPOC. Aí eu falei tudo o que eu sabia, eles perguntaram umas coisinhas específicas assim e pronto. Em ginecologia foi torche. Focou bem mais em toxoplasmose e as orientações que eu tinha para dar ali para gestante, bem tranquilo, tá? Em cirurgia foi Crohn e retocolite. Em pediatria foi doença celíaca e infecção urinária. Em medicina legal, que era a que eu mais tinha medo, foi super tranquilo. Foi sobre aborto e DAT, que é a mesma coisa que diretivas antecipadas de vontade no Brasil, que o paciente coloca ali os desejos sobre cuidados e tratamentos médicos, especialmente ali no fim de vida. E pronto. Quando eu falei tudo, ele não me perguntou nada, e daí depois apertou minha mão e disse: "Parabéns, você é médica na Itália." Aí, cara, eu falei em voz alta: "Capaz." Aí eu lembrei que eu tinha que falar italiano, eu disse davvero, mas tipo assim, enfim, e aí ele sim, parabéns. E é isso, gente, foi isso. Então, se você me pergunta também sobre o idioma, cara, em nenhum momento eles pedem a comprovação da língua. Mas ali na prova oral, você precisa saber se comunicar. E o meu italiano, ele tá longe de ser perfeito. Mas eu treinei muito para falar medicina em voz alta. Treinei para articular as palavras. Então, o meu B2, meia boca, foi mais do que o suficiente. Inclusive, me elogiaram. O importante é você saber se comunicar. E para você ficar mais tranquilo, eu vou deixar esse trechinho de uma aula aqui. A gente vai ler junto. Que cos'è l'aborto? Perdita di una gravidanza intrauterina non evolutiva quando il feto non ha possibilità di vita autonoma. In pratica, nel primo trimestre è la causa più comune di sanguinamento con dolori tipo crampo, causa più comune. Anomalia cromossomica dell'embrione, feto, soprattutto con l'età materna avanzata. Altre cause possibili ma meno frequenti in un singolo episodio. Malformazioni uterine, problemi endocrini, ipotiroidismo non controllato, diabetes compensato, infezioni, trombofibrite, nel caso più comune nella ricorrente. Viu? O meu italiano, ele não é perfeito, eu tenho certeza que você entendeu alguma coisa, principalmente se você leu junto. E não relaxa.
Em um ano você vai estar muito craque nisso aqui. É muito, muito, muito mais fácil do que você pensa. O italiano e o português, eles têm origem latina, então tem muitas palavras semelhantes. Enfim, vamos continuar. Passou nas provas? Pronto. O diploma é oficialmente reconhecido na Itália. Depois disso, é só se registrar na Ordem dos Médicos, que é tipo o CRM deles, tem um para cada cidade, e é isso. Cara, olha aqui para mim e coloca isso na sua cabeça. Primeiro de tudo são os documentos. Depois você tem 1 ano e meio para estudar. E nesse 1 ano e meio você fica assim fluente em italiano. Você estuda assim toda a medicina que cai na prova. Você se prepara para tudo. E é isso, gente. É sem terror, sem bicho de 7 cabeças, é documento, prova e pronto, tá? Para quem já fez tanta prova na faculdade, fazer mais 2 é moleza, né? Fala sério. Principalmente quando são provas que não querem te reprovar. Elas só querem testar ali o seu conhecimento básico. Literalmente, é básico mesmo. Olha aqui essa questão de clínica médica. Su cosa si basa la diagnosi differenziale tra bronquiolite crônica ostrutiva e asma bronquiolare? Ou seja, em que se baseia a diferença de diagnóstico entre DPOC e asma? A. Sulla non reversibilità delle ostruzioni bronchiali alla spirometria, se baseia na obstrução dos brônquios não reversível na espirometria. Tutte le risposte sul diverso quadro radiológico, se baseia no quadro radiológico, tipo raio-x, tomografia. Nessuna delle risposte sull'età del paziente. Cara, se baseia na idade do paciente. Ai, pelo amor de Deus. Gente, então esse é o básico do básico. E tem perguntas mais fáceis do que essa. A resposta aqui é A, porque a DPOC não é reversível com broncodilatador na espirometria. A asma é, então pronto. Inclusive, essa questão de prova é de 2021 e ela tá lá no simulador do Riconoscimed com todas as provas desde 2015. Tem mais de 3.000 questões antigas para você estudar e praticar. Então não se preocupa com isso. Mas esquece estudar agora. Agora você tem que fazer o quê? Que são documentos, não tem segredo. Aqui tem burocracia, tem tradução, é envio para o Ministério da Saúde, é análise dos documentos, eles precisam liberar você para fazer a prova, daí você faz a prova teórica, aí a prova oral, aí a inscrição na Ordem dos Médicos e pronto, tá? Não vai sair da aula agora, porque eu ainda não falei a palavra-chave. Já já ela vai sair e você precisa anotar ela. Antes de eu falar, eu quero te dizer mais uma coisa. Tem muita gente que já me disse: beleza, Júlia, entendi como funciona, quero revalidar, mas e se eu fizer merda? E se eu travar? E aí que começa o problema de verdade. Porque uma coisa é você entender o processo que eu tô te explicando agora. Outra coisa é você conseguir fazer tudo isso na prática, com segurança ali, com certeza, com clareza. Sem perder tempo, porque nós já vimos que o tempo tá curto para você, e principalmente sem gastar aí um dinheiro à toa. E tá tudo bem sentir esse medo. Eu também senti, eu fiz tudo isso sozinha, sem material estruturado, sem grupo, sem apoio, e foi ali no escuro mesmo. E olha, não foi fácil, foi um saco. A parte mais difícil nem foi entender a burocracia, mas a quantidade de erro que eu cometi ali no meio do caminho. Documento errado, material desatualizado na internet, informação errada, prazo que eu perdi porque ninguém me avisou, gasto com cursinho desnecessário. Se fosse só o tempo perdido, beleza. Mas o problema foi o dinheiro que eu gastei refazendo tudo isso. Então hoje, com tudo que eu vivi, eu sei que dá para fazer de outro jeito. E é por isso que eu criei algumas formas de te ajudar nesse processo, tá? Então vem conhecer esses caminhos que eu montei para você. Veja se isso faz sentido para você. Tem 3 jeitos de revalidar o diploma. O primeiro jeito é você fazer por conta própria. Dá certo? É óbvio que dá, para qualquer um, mas é um caminho mais lento, mais cansativo e que exige muita paciência, que vai te deixar inseguro sim, vai te deixar ansioso, você vai precisar caçar informações na internet, você vai precisar organizar tudo por conta própria e torcer para não errar nada ali no meio do caminho. Eu já vi muita gente desistindo e muita gente vindo me pedir arrego quando fez cagada.
O segundo jeito, e é o que eu te indico ali de coração, é com o curso prático Revalide Sozinho. E eu já vou começar dizendo, tá? Apesar do nome, você não vai estar sozinho. É um curso que eu criei juntando a minha experiência e os mais de 150 médicos que foram assessorados pela Validare, que é a empresa de revalidação, e eu criei o Revalide Sozinho para ser claro, direto e prático, para te dar tudo o que você precisa para revalidar com segurança, sem enrolação e principalmente sem gastar uma fortuna. Então, nele eu coloquei tudo, o checklist, não apenas isso, de todos os documentos, todo o passo a passo para revalidação e para permissão temporária, explicação de como funciona cada consulado, as frases certinhas que tem que aparecer nos documentos, como autenticar, traduzir, apostilar, para onde mandar, em que ordem, como que se inscreve nas provas, como que você vê o resultado das provas, como que você faz a inscrição na ordem dos médicos, como conseguir trabalho, como se mudar para a Itália, até como juntar PDF me ensina. Enfim, é toda essa parte burocrática, mas que é essencial, porque eu já te disse e eu vou repetir, sem os documentos você não vai ser médico na Itália. E aqui é tudo explicado assim com calma, do começo ao fim. Então, assim, você mesmo vai conseguir fazer tudo. Mas nele, nessa Black Friday, nós vamos incluir uma reunião com nossa equipe jurídica para você tirar suas dúvidas burocráticas. Pronto, tá aí o spoiler. Você não vai estar sozinho. Você vai ter suporte, tá? Esse curso, ele é para quem quer revalidar, mas não quer gastar 20 mil reais em uma assessoria ou não tem a grana para pagar, aí tá tudo bem também, enfim. Hoje eu não vou te mostrar o Revalide sozinho, te expliquei um pouquinho como ele é. Eu vou mostrar só na última aula, junto com as promoções da Black Friday, para você entender tudo. Hoje eu só quero que você saiba que ele existe e que ele é uma opção. E agora, a terceira e última forma de você revalidar é com assessoria. É a mais cara? Sim, mas é eficiente e poupa tempo. Você vai encontrar diversas por aí e você vai fazer com qual você se identificar. Mas, obviamente, agora eu vou apresentar a minha. Eu criei ela do zero, da melhor forma possível para que você tenha tudo o que você precisa e ela funciona da seguinte forma. A gente começa com uma consultoria individual com a minha advogada especializada. Ela vai mapear todo o seu caso, explicar todo o processo, vai explicar a documentação e traçar o plano ali exato para o seu perfil, para o que você precisa. Depois disso, você vai pegar todos os documentos originais. Durante todo esse processo, você vai estar assessorado no WhatsApp, tá? Pode mandar dúvida, pode pedir reunião, revisar documento, o que você precisar, tudo tá ali. A gente cuida depois da tradução oficial de todos os seus documentos, feita por tradutor juramentado reconhecido na Itália. A gente cuida do apostilamento delas também, que é para garantir ali a validade legal na Itália, e enviamos direto para sua casa, que você não precisa fazer absolutamente nada, vai chegar ali na sua porta, tá? E os documentos ainda passam por uma revisão final dos advogados italianos da Validare, que são especializados por muitos anos em revalidação médica, com a conferência, ponto a ponto, tudo 100% conforme a lei, e não para por aí. A gente também te acompanha na submissão dos documentos para o Ministério da Saúde, a gente te ensina como enviar, a gente te ajuda com a inscrição nas provas e também com a inscrição na Ordem dos Médicos, que é o passo final para você atuar legalmente como médico na Itália. Além de tudo, você vai poder entrar no grupo com outros médicos que estão no mesmo processo para vocês trocarem informações, dúvidas e se ajudarem. Tem gente que até tá na casa um do outro aqui na Itália. Ou seja, é um casamento com a gente aí pelos próximos 18 a 24 meses. A assessoria ela é completa, é um custo muito, muito, muito baixo para o que nós entregamos. Mas é isso, essas são as opções. Você vai escolher qual se adapta melhor ao seu caso. E se você optar pelo Revalide sozinho ou pela assessoria, eu te recomendo assistir as próximas 3 aulas, porque na sexta-feira tem Black Friday e vai ter sim promoção de tudo. Mas antes da gente seguir, chegou a hora de te falar a palavra-chave da aula. Então anota aí a palavra para juntar com as próximas 3. A primeira palavra é bora. Anotou? Então, bora continuar. Tá, você deve estar pensando agora. Beleza, Julie. Você explicou como funciona o processo, como eu posso fazer a parte burocrática, mas e a parte das provas? Como que eu estudo para elas? Bom, aqui entra a mesma lógica. E sempre vai ser assim, na verdade. Você pode estudar por conta própria,
Você pode comprar os livros em italiano, você pode pesquisar material no YouTube. Mas, cara, assim, eu te mostrei um pouco do Riconoscimed, eu te contei sobre o Enrico, a inteligência artificial, te mostrei as questões. Então, você já sabe, nós te ensinamos e também preparamos você para a prova. O Riconoscimed, ele foi criado justamente para isso, tá? Ele é um cursinho focado 100% na prova de revalidação. E eu falo com tranquilidade porque eu usei ele para estudar para minha prova. Eu usei ele para me preparar para a prova oral. Eu confiei no método e funcionou. Não só comigo, outras pessoas que estudaram junto comigo também passaram. Então, assim, funcionou comigo, funcionou com elas e vai funcionar com você também. A gente não é especial. Mas o que eu mais gosto no Reconhecimento é que ele vai direto ao ponto. Não tem enrolação, não tem teoria desnecessária, não tem conteúdo genérico, é só o que definitivamente cai na prova. É simples assim, tá? As aulas são gravadas 100% em italiano, com muito, muito, muito foco em medicina legal, tá? Que é o maior medo da galera. Então a gente caprichou muito nessa parte. As aulas de medicina legal, elas são super didáticas, elas começam do zero, da base mesmo ali, para você aprender de verdade, não só decorar. E o melhor, elas são dadas por uma médica e advogada. Sim, é isso mesmo, é uma profissional que domina tanto a medicina quanto as leis. E isso, sinceramente, faz toda a diferença. Você vai estudar pelas aulas, mas principalmente pelo simulador, porque lá tem mais de 3.000 questões e todas elas são comentadas e corrigidas no detalhe do detalhe do detalhe, que é para você aprender. Você vai aprender como a banca pensa, porque tem questão desde 2015 ali. E sério, para mim, o que me salvou de verdade, eu já te disse, mas eu vou repetir, foi o Henrico, porque eu sou apaixonada por ele. Ele é um agente de inteligência artificial que é treinado com base nas provas e nos livros de referência do Ministério da Saúde e com depoimentos de mais 700 médicos. Você manda uma dúvida, ele te responde em italiano, te explica o conteúdo, te ajuda a revisar. Ele é tipo um professor particular 24 horas no seu bolso. E, cara, isso economiza um tempo absurdo, porque vamos combinar, ninguém merece ficar procurando PDF ou se perdendo em artigo aleatório no Google ou pesquisando vídeo, enfim. O Riconoscimed é isso, é claro, direto, sem enrolação. Muita coisa que eu falei pra você hoje, né? Então, assim, fica tranquilo, vê de novo a aula se precisar, não se assusta com o tempo da demora do Ministério da Saúde, porque eu já disse que tem uma solução para isso e a solução se chama permissão temporária. Ela te permite ser médico na Itália daqui 30 dias, ela é fácil, rápida e eu vou te ensinar tudo sobre ela na aula de amanhã, que é a nossa segunda aula. Então presta atenção lá no grupo do WhatsApp, no seu e-mail, no meu Instagram, a gente vai divulgar a segunda aula nesses 3 canais. Lembra dos nossos números e e-mails oficiais, não responde e denuncia tudo o que vier sem ser deles. E se prepara que nessa sexta-feira, nossa tão esperada Black Friday, vai rolar, que vai te ajudar aí a realizar o seu sonho de ser médico na Itália da melhor forma possível. Lembra de anotar a palavra-chave, beleza? Você vai adorar o que ela vai te dar lá na sexta-feira. Então eu te vejo amanhã, quarta-feira, às 7 horas. E sério, você não vai querer perder a aula de amanhã.